convidados pelo sacerdote que age na pessoa de Cristo, pastor e cabeça da igreja, toda a assembleia juntamente com Cristo diz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Lá no original em latim, que de onde vem o nosso rito, seria: os céus e a terra estão plenos da vossa glória. Essa parte da Bíblia foi tirada de Isaías capítulo 6, quando ele, entrando no santuário, e estando diante da região que chamava Santo, onde se queimava o incenso, viu a manifestação da glória de Deus. Ora, nesse momento da missa também nós entramos no santuário, não no santuário que havia no templo de Jerusalém, construído por Salomão, e depois reconstruído a partir de 515 a.C., que vai até a época de Herodes e será destruído no ano 70 depois de Cristo. Nós entramos agora no santuário, que é o próprio coração de Deus, entramos por meio de seu Filho. E aí a glória do Senhor, que é santo 3 vezes, se faz presente na igreja, na assembleia reunida, que assim como Isaías constata que o Senhor vem para se fazer presente no altar da Eucaristia. E aí nós aclamamos: Hosana nas alturas, ou seja, Hosana nas alturas vem do verbo Hoshiana no hebraico, significa: ó Senhor, salvai-nos. Então neste momento nós reconhecemos que a salvação ela desce do céu para a terra. Por que a terra fica cheia da glória do Senhor? Porque o céu na missa se faz presente. Tanto é verdade que alguns santos da igreja dizem que a missa é o céu na terra. Se nós entendêssemos isso, nós católicos, participássemos, fôssemos bem catequizados, muitas de nossas celebrações que às vezes não tem zelo algum, que só tem barulho, que não dá espaço para a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, porque coloca um homem no centro, quando no fundo é Deus no centro. É Deus que é o centro da nossa adoração, do nosso serviço litúrgico. Então quando a gente vem à missa, como é o caso aqui, a gente vem para adorar a Deus. Não porque Ele precisa da nossa adoração nem do nosso louvor, porque Deus é Deus. Somos nós que precisamos louvar a Deus para criar espaço para Ele dentro de nós. Porque se Deus habita no nosso coração, ali reina a paz. Ali nós fazemos a experiência da salvação. E aí nós aclamamos: bendito que vem em nome do Senhor. Como está lá em Marcos capítulo 11, em outros evangelhos, que é aquilo que a multidão aclamou quando Jesus entrou em Jerusalém. Quem é esse que é o bendito que vem em nome do Senhor? É Jesus. E aí nós falamos: Hosana nas alturas, ó Deus, ó Senhor, salvai-nos, porque Jesus se fará presente nas espécies do pão e no vinho, graças à ação do Espírito Santo. Às vezes as pessoas participam da missa uma vida inteira e nunca entendem isso. Canta até às vezes o santo, e às vezes canta por cantar. Nesse momento é uma afirmação de fé, é uma experiência, uma constatação, que de fato o Senhor se fará presente no meio de nós, porque depois o Padre, agindo em nome de Cristo, fará assim com a mão sobre o pão e o vinho, e vai pedir ao Pai que envie o Espírito Santo sobre o pão e o vinho, para que o pão e o vinho agora se torne corpo e sangue do Senhor, por meio do qual nós estabelecemos a nossa relação de amizade com Ele. Por que o Padre entrou nisso à luz do Salmo? A primeira leitura retirada do livro da sabedoria, e veja, você que é católico tem que entender isso. O livro da sabedoria consta na nossa Bíblia, mas não consta na Bíblia protestante. Se você perguntar para um irmão evangélico ler o livro da sabedoria, ele não tem na Bíblia dele. Porque desde Martim Lutero, 1517, João Calvino e outros reformadores protestantes, seguindo uma ideia de São Jerônimo, acharam por bem não aceitar esses livros como canônicos, como sagrados. Mas para nós católicos são. Nós católicos sempre usamos esses livros desde os séculos mais antigos da igreja e reconhecemos que, por exemplo, o livro de Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, portanto 7 livros do Antigo Testamento, que nós temos e os protestantes não têm, para nós são palavra de Deus. Por isso nós estamos escutando hoje o livro da sabedoria. Ou seja, então essa que faz com que haja uma grande diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Não é? A Bíblia protestante tem 66 livros,
39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, e nós temos, na realidade, 46 no Antigo e 27 no Novo. Então, são esses 7 livros de diferença entre os católicos e protestantes. Eu te convido a você olhar a sua Bíblia em casa e ver se a sua Bíblia é uma tradução católica. Tem muitos católicos que às vezes vão à catequese e vêm com a tradução protestante. Pode vir? Pode. Eu mesmo utilizo como biblista para ver as comparações, mas aí estão faltando 7 livros que para nós são importantes. E veja o que o autor do Livro da Sabedoria, que escreveu esse livro no ano 30 a.C., é o livro mais novo do Antigo Testamento, ele fala o seguinte: ele analisa as pessoas, principalmente os gentios, que não acreditam no Deus único. E eles falam assim: olha só, olha os gentios, e é um judeu que escreve isso, eles foram incapazes de reconhecer o Criador. São muito inteligentes, se abriram à filosofia, à ciência, olharam para a obra da criação, mas não reconheceram a glória de Deus presente por meio das coisas criadas. E aí ele usa um argumento aqui, que é o argumento de analogia. Ele fala isso, de comparação, que inclusive São Tomás de Aquino vai usar, ou seja, observando a natureza, observando o universo, partir da natureza do universo, para chegar até o Criador, ou seja, partir das coisas criadas, para chegar àqueles que os criou. E aí ele vai dizer o seguinte: eles caíram na idolatria, porque em vez de adorarem o Criador, passaram a adorar as criaturas, pensando que os astros do céu são deuses. Por exemplo, a astrologia, que a Bíblia não aceita a origem da astrologia na Babilônia, porque se considerava que os astros, a depender das posições no céu, eram divindades que influenciavam a nossa vida. A Bíblia não acha que os astros, que o Sol, a Lua, ou se Marte está numa posição X, se Júpiter está numa posição Y, que eles são Deus, não, são criaturas de Deus. Ora, então nós cristãos, católicos, nós adoramos o único Deus, hein? Nós não somos idólatras, como muitos aí espalham de maneira errônea, acusam os católicos. Tem que estudar mais a Bíblia, os católicos, inclusive esses que nos acusam. Quem nós católicos adoramos? Adoramos aquele que é santo 3 vezes. Adoramos o Deus que é unitrino. Adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não 3 deuses, um único Deus em 3 pessoas. E nós, como nós reconhecemos Deus na nossa vida e a glória de Deus do céu e na terra, por meio inclusive da ciência, da sabedoria, da nossa inteligência. Então, para nós termos fé, e veja aqui, quem tem fé não é que uma pessoa que é medíocre, que não estuda, porque às vezes, muitos dizem assim: ah não, eu não acredito em Deus, porque quem acredita em Deus é intelectualmente inferior. Isso aí é mentira, hein? É mentira. Se você pensa isso, está me vendo, sabe que esse argumento é falho, porque grandes pensadores, grandes cientistas tinham fé em Deus. A questão de ter ou não fé em Deus são outras questões de âmbito pessoal, filosófico, ou até psicológico. Então veja, nós, por meio da nossa teologia, do nosso estudo, nós somos chamados a ver a glória de Deus presente na natureza e na nossa vida. Então significa que o mundo é bom, e se esse mundo foi dado a nós, para que por meio deste mundo, das coisas da vida, pudéssemos adorar Deus em espírito e verdade. Olha a liturgia, ela usa a obra da criação. O pão que será ofertado no altar é feito com o quê? Com o fruto da terra, do trabalho humano. O vinho que será ofertado no altar se tornará sangue de Jesus, é fruto da obra da criação, do trabalho humano. E veja que a obra da criação agora, colocada no altar, graças ao poder santificador do Espírito Santo, se torna canal, veículo de santificação. Então a graça de Deus, ela age por meio da natureza. Na liturgia, por exemplo, da Santa Missa, nós vemos, olha lá, o sentido da visão. Nós temos, por exemplo, o tato, porque nós tocamos as realidades. Nós usamos a audição, nós escutamos a palavra do Senhor. Quando nós temos incenso, nós temos o olfato, nós temos todos os sentidos, porque a gente adora a Deus com aquilo que nós somos, com a obra de Deus, a obra da criação. Por isso que na igreja, por exemplo, olha só que arranjos bonitos vocês estão vendo aqui, nada de plástico, porque nada de artificial, porque é tudo natural, é a obra da criação que manifesta a beleza do Criador. Às vezes você vai em algumas comunidades que o pessoal não tem muito essa consciência, não é verdade? Paciência, mas nós vamos ajudar os nossos irmãos.
Vamos chegar agora ao Evangelho dessa catequese. Veja que Jesus, do Evangelho, ele chega e fala o seguinte para nós: olhe a obra da criação, olhe os sinais de Deus na história. O homem de fé deve usar a sua inteligência, a sabedoria humana e a sabedoria divina que vem da palavra para reconhecer o momento da glória do Filho do Homem. E Jesus vai citando várias passagens bíblicas. Noé, por exemplo, Gênesis 6-9. Depois nós temos aqui Ló, a partir de Gênesis, capítulo 13, esse episódio. Jesus então vai citando o livro do Gênesis, porque o livro de Gênesis fala o quê? Da obra da criação. E ele fala o seguinte: quem tem fé não pode viver de maneira irracional. Quem tem fé é chamado a ver os sinais na história. Então esse discurso aqui de Jesus, apocalíptico, não é para nos causar medo, é um convite para nós termos esperança. Quando o Filho do Homem vier, o que acontecerá? A obra da criação, que geme em dores de parto, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, que sofre as consequências do nosso pecado, do nosso egoísmo. Veja, por que esse calor excessivo esses dias, hein? Inclusive aqui em São José do Rio Preto, porque no fundo nós fazemos com que a natureza receba o fruto do nosso pecado, do nosso egoísmo, não protegemos a natureza. Então veja, Jesus está querendo nos ensinar o seguinte, que no fundo, no fim, até a obra da criação será redimida, até ela será ressignificada pela presença daquele que é a sabedoria do Pai. E aí Jesus, para nós encerrarmos, veja quanta coisa a gente vai aprendendo em cada Santa Missa aqui. Jesus diz o seguinte: quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. O cristão, entregando o seu coração a Deus, mas também a sua inteligência, vivendo a fé em meio aos dilemas do mundo, em meio àqueles que estão na idolatria, que não reconheceram ainda o Criador, o cristão é sinal do julgamento de Deus na história. Já pensou nisso? Que às vezes dentro da sua família você é o único que crê em Deus, e a consciência crítica da palavra de Deus na sua família, no seu trabalho. Então nós temos que perseverar até o fim, custe o que custar. Então vamos buscar valorizar a natureza, valorizar os nossos espaços litúrgicos, a nossa casa, porque os nossos lugares cuidados pelos cristãos devem manifestar a grandeza do Criador. Realidades feias, caóticas, não manifestam a beleza de Deus. Então que nós comecemos a cuidar da beleza do nosso corpo, da nossa vida, das nossas igrejas, do nosso ambiente de trabalho, para que por meio da beleza do criado, chegamos à beleza incriada, que é Deus, Criador de todas as coisas. Agora nós vamos ofertar os elementos da natureza, que ressignificados pelo poder do Espírito Santo, farão com que Jesus, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, estará presente no coração da igreja. Cantemos. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.